Olá, eu sou Luiz Carlos Dutra e nós estamos falando direto aqui da sala da Ascom, Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de São João do Nepomuceno. O assunto de hoje é Janeiro Branco. A Secretaria Municipal de Saúde, e juntamente com a atenção básica do nosso município, vem promovendo, e aí você que acompanha o site, as redes sociais da Prefeitura, sabe que a gente tem sempre enfatizando aí esses meses coloridos, né, cada um com o seu significado. O Janeiro Branco, a gente vai falar do seu significado em instantes. Hoje eu estou recebendo a Ana Cláudia, ela é psicóloga em São João do Nepomuceno, e também a doutora Nara Vieira Correia Gonçalves. Muitos conhecem a doutora Nara agora também se especializando em psiquiatria. Ana Cláudia, bom dia, seja bem-vinda aqui à Ascom. Tudo bem com você? Obrigada, tudo jóia comigo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso recebê-la, doutora Nara. Bom dia. Bom dia, como estão todos? Estamos bem, né? E aí eu acho que vamos entrar. Ontem eu vi, ainda nós temos os resquícios, né, das comemorações de Ano Novo, e lá estava assim, que os problemas fiquem para 2023, que 2024 seja um ano de alegria, de soluções, enfim. Claro que ali a gente tem uma... Não é tão místico assim, né, doutora Ana Cláudia e a Nara, não é tão místico assim, tem um trabalho a ser feito, mas o janeiro ele é meio escolhido por esse motivo, né? A gente já está com, vamos dizer assim, com as portas abertas para algo novo acontecer. O Janeiro Branco, ele teve início em 2014, hoje completa 10 anos, né? Então a gente já faz uma comemoração mais que especial aí. E a escolha tanto da cor quanto da data é para representar isso mesmo, né? Alguns psicólogos falam que o branco é para justamente representar uma página em branco, né? Porque aí você programa todas as suas metas. Por que não programar também um bem-estar mental, né? A gente cuida tanto da saúde, né? A gente, quando vira o ano, vou entrar na academia, vou começar uma dieta. Por que não começar também uma saúde mental, né? Que a gente acaba deixando de lado. E uma boa saúde física também significa uma saúde mental, né? E o mês do janeiro também para iniciar essas metas. Então, assim, é muito simbólico. Mês do Perfeito. Ano, né? Além dessa abertura, a gente tem o primeiro mês do ano. A gente volta nesse assunto aqui, mas na prática, Ana Cláudia, essa página em branco, ela é mental ou ela pode ser escrita também? Ela pode ser escrita. É até importante, né, que escreva sobre as metas, os objetivos. E é importante também que essas metas sejam metas que possam ser alcançadas. Porque o que acontece? Como em janeiro a gente começa a pensar muito sobre o nosso ano, a gente acaba escrevendo metas que não vão ser alcançáveis durante o ano. E aí gera frustração. Vou ganhar na Mega Sena, isso não é uma meta. Não é uma meta, desejo. É um desejo, né? Isso até pode acontecer, mas a probabilidade de acontecer é muito pequena. Então a gente não pode colocar todos os nossos objetivos baseados nesse sonho de ganhar na Mega Sena. Quanto mais, e aí depois a gente pode falar nisso, quanto mais estiver no meu controle, menos frustração. Sim. E aí, se eu coloco uma meta mais alta, eu vou colocar pedacinhos de objetivos, né? Então, o que eu posso fazer num primeiro mês, por exemplo, num segundo mês, até alcançar essa meta? A atenção básica da saúde, eu acho que a doutora Nara, também a Ana Cláudia, há uma questão interessante, porque a gente está falando de um mês que ele vai falar de saúde mental. Perfeito. Geralmente a gente vai tratar de meses que vai falar de doenças, ou doença mental, ou doença degenerativa. Aqui a gente está falando de saúde, que é um pouco também essa linguagem, que não é nova, né? Vamos voltar lá, talvez, no programa Saúde da Família, né? E que é a atenção básica, que é, não, da minha doença, doutora Nara, eu quero um especialista porque eu sei a minha doença. Não, ok, a gente sabe da sua doença, mas vamos falar de saúde, né? Porque tem muita gente que às vezes vive sobre a sua doença. E isso traz um certo desgaste mental terrível, né? A gente está numa metodologia talvez invertida. E aí é legal a gente começar um ano falando de saúde, né? E não de doença. Nossa, assim, se tem uma coisa que eu repito muito lá dentro da UBS, é isso. Chega a pessoa cheia de dores, né? Cheia de queixas, cheia de doenças. Aí eu explico para ela, falo, é muito mais fácil a gente cuidar da saúde do que depois cuidar da doença.
É muito mais fácil a gente promover a saúde agora, aproveitar que você está bem, que você tem uma boa saúde física, uma boa saúde mental, do que depois que você adoecer a gente cuidar. Então, essa promoção da saúde, assim, ela é essencial. Então vamos lá para a gente entender a situação, a saúde básica, porque a gente falou que nós estamos na saúde mental. Então, na saúde básica, você vai ter pessoas que são diabéticas, Perfeito. são pessoas que têm hipertensas e que elas sabem que ela tem limitações no dia a dia. Exato. Mas isso, ela precisa... E aí, se ela começar a viver nessa função, eu não posso comer isso, eu não posso fazer exercício, eu não posso dormir cedo ou tarde, eu não posso sair, não posso socializar. Aí acaba gerando essa saúde mental um pouco capenga, né? Com certeza, assim. Se tem uma coisa que a gente vê é a incidência de problemas de saúde mental associadas a outros problemas de saúde física. A gente vê uma pessoa diabética que desenvolveu uma depressão porque não pode comer ou porque não pode frequentar uma festinha, ou porque, na verdade, não é que não pode, né? Ela botou na cabeça que ela não pode. É uma pessoa hipertensa que ela fala, alguém falou que ela não pode ir num churrasco, e isso vai desencadear, às vezes, uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada. Então, tem uma incidência gigantesca de problemas de saúde mental associado a outros problemas de saúde. Ao falar de saúde mental, aí talvez todo mundo nesse momento está pensando, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de transtorno bipolar. A gente está falando também, né? Mas é algo anterior a isso, né, doutora Ana Cláudia? Sim, quando a gente fala de saúde mental, além dos transtornos que eles podem ser desenvolvidos, né, e aí você tratou da ansiedade, depressão, né, e outros transtornos, a gente fala antes dessa prevenção, que começa, né, lá na UBS mesmo, lá na atenção básica, porque os transtornos eles são desenvolvidos, né? Tem, claro, transtornos que a gente já nasce com eles, né, que são do neurodesenvolvimento, mas os transtornos eles são desenvolvidos também em relação à questão de hábito. Às vezes a pessoa não dorme bem, tem uma rotina muito estressante, não se alimenta bem, e aí desenvolve, né, doenças físicas como diabetes, hipertensão, e aí começam a pensar a respeito, porque não é a situação em si que faz mal para a gente, é como a gente interpreta essa situação. E entra muito bem, né, no que vocês falaram sobre isso. A pessoa, ela começa a colocar que ela não pode comer, que ela não pode sair, que ela não pode socializar, e isso acaba fazendo mal e ela vai desenvolver um quadro depressivo. Porque a doença física, ela limita em alguns aspectos, mas ela não impede a pessoa de socializar, ela não impede de comer, ela vai ter que fazer escolhas alimentares. Mas ela pode ainda comer, né? Ela ainda pode ter uma vida social. Então, quando, né, se fala do Janeiro Branco, é isso, de prevenção. O que as pessoas podem fazer para ter uma saúde mental melhor? E isso inclui, né, alimentação, atividade física, sono adequado, higiene do sono, né, socializar com pessoas que fazem bem, ter lazer, porque a gente está vivendo numa sociedade muito corrido, né? A vida está muito corrida. E hoje em dia você pergunta, mas o que você gosta de fazer de lazer? A pessoa não sabe, ela não faz, ela... É o dia todo, né? Ela já começa trabalhando, ela termina o dia trabalhando, tem um sono muito desgastante e isso acaba, né, no decorrer do tempo desenvolvendo. Come a hora que dá, come o que dá, né? Ainda tem essa questão também. Se dá ainda, né? Tem um site famoso aí de empreendedorismo e uma das perguntas foram feitas para um dos grandes CEOs aí, ele perguntava qual a profissão do futuro, e todo mundo achava que talvez seria algo relacionado à robótica, alguma coisa. Ele dizia o seguinte: a profissão do futuro é gente que saiba cuidar de gente. A gente está perdendo um pouco essa questão do socializar, né? Assim, antigamente era... Vou voltar ao antigamente, eu tenho meus cabelinhos brancos, mas antigamente o socializar, ele acontecia muito naturalmente. É as senhorinhas tricotando, conversando na calçada, é outra gritando na janela, você tem isso aqui para me emprestar? Enfim, existia essa preocupação, né? Não, vamos dizer assim, uma preocupação exagerada ou uma invasão da vida do outro, mas existia essa interação, né? Hoje, às vezes, muitas pessoas ignoram um sofrimento ou até mesmo um abuso que está acontecendo ali do lado da sua casa e a conversa está ficando mais difícil, ou talvez ela está se virtualizando. É difícil socializar hoje?
O que eu enxergo é que, após a tecnologia, as pessoas começaram a se afastar muito uma da outra. Então, atualmente, se a gente se reúne, por exemplo, numa pizzaria, a maioria das pessoas estão no celular e não estão socializando. Estão próximas fisicamente, mas não estão socializando, né? Então, isso é um dos pontos. A pandemia também, né? Foi um processo em que as pessoas acabaram se distanciando muito. E eu percebo que ainda há essa dificuldade, né, de voltar, de socialização. E uma questão também de paciência, porque a internet é tudo muito rápido. Então, tudo que você quer ali, né, se você for procurar no Google, em 3 segundos você acha que você precisa. A socialização, não, você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Você tem que ter uma resposta ali para o que ela está falando. Então, a internet, ela acaba fazendo isso, que a gente queira as coisas muito rápidas, e aí no nosso dia a dia não é assim. Mas a socialização via redes sociais conta? Conta, porque é uma forma de socializar. Embora ali tenha várias máscaras, vamos dizer assim, sim, né? Vários filtros. Exatamente, porque quando a gente escreve um texto no WhatsApp, você não sabe a expressão da pessoa. Ela pode colocar um texto ali com muitos risos e está séria. Eu não almoço, no meu almoço não tem bife à parmegiana todo dia, né? Tem dia que eu como ovo. Então, assim, essas realidades, às vezes, o socializar vai cair nessa importância a gente pode falar um pouco disso, que cada sentimento, talvez eu estando num lugar ou vivendo um momento, e a doutora Ana Cláudia vivendo também aquele mesmo momento, para mim pode ser muito traumatizante e para a doutora não pode ter significado nenhum. A socialização ajuda um pouco nisso, né? Assim, de você começar a entender também o peso que eu estou dando a determinadas situações. Que às vezes você fala, não, eu estava lá, nem foi tanto assim. Sim, é exatamente isso, porque, igual eu falei, né, no começo da minha fala, não é a situação em si que faz mal para a gente, é a percepção da situação. Então, a gente tem vários gatilhos emocionais e o que é gatilho para mim, às vezes não é gatilho para você. Por isso que numa mesma situação, né, às vezes estamos nós 3, eu vou achar muito ruim, você vai achar mais ou menos, e a doutora Nara, não, mas para mim foi natural, não foi dessa forma. Então, a socialização, claro, né, ela pode ajuda... trazer uma carga até de alívio, né? Nossa, sim, interpretei errado. E de uma outra alternativa, exatamente isso, né? Porque, poxa, eu percebi assim, mas 2 pessoas não perceberam. Será que é a minha percepção? Será que realmente a situação foi assim? Ou sou eu que estou avaliando dessa forma? O ambiente de trabalho tem muito disso, né? Sim. Ai, meu chefe me chamou... E aí você pôs uma importância muito grande, talvez, numa situação que ele expôs e talvez você absorveu demais. Isso é normal, isso é ser humano. Sim, porque cada um percebe de uma forma. Pode chorar, se der. Claro, pode chorar. O choro alivia? Alivia. O choro é uma reação emocional do nosso organismo. Então, a gente chora de felicidade, a gente chora de tristeza. E não tem problema chorar, porque as pessoas atualmente associam chorar com fraqueza. Né? Que adulto não chora, ainda tem muita questão de homem, né? Homem não chora, um homem adulto chorar ainda... Pois é, então assim, das pessoas entenderem que não é um sinal de fraqueza, é um sinal de reação emocional. E quando vira um problema, chorar? Não é um problema chorar. Não, mas se isso for muito repetido, pode apresentar uma... Não, a questão é assim, aquele choro em que não tem um motivo. Às vezes você está fazendo um almoço e está chorando. Você está na rua andando e começa a chorar. Então é um choro fácil que a gente fala, né? Um choro sem explicação. Você está chorando porque você está assistindo Cartas para Julieta, normal, né? Tudo bem. Então pode chorar que esse choro faz bem para a saúde. Uma questão... doutora Nara, vamos falando de saúde mental, a gente vai misturando tudo aqui, fica à vontade também dos assuntos que Perfeito. a gente fala, mas eu vou entrar talvez num dado mais sério e que é algo que me preocupa, porque os jovens hoje, a gente não tem a filosofia conheça-te a ti mesmo, né? Hoje a gente tem percebido pouco tempo desses jovens se dedicarem a um autoconhecimento e tem um número crescente que é automutilação. Né? É meio que um trancamento do jovem, do sentimento. Por que isso está acontecendo com os jovens? Eu acho que se deve um pouco à questão da pandemia, que deixou a gente abalado mentalmente. Se deve um pouco ao imediatismo das redes sociais.
né? Porque a gente tem uma descarga de serotonina o tempo todo aí na rede social, e isso desencadeia lá na frente quadros ansiosos. Tem uma questão que já vem, acho que também, de outras gerações, da gente não ter muita conversa entre pais e filhos. Eu acho que isso é um pouco importante também. Os filhos, eles têm se afastado cada vez mais dos pais, né? Então, vê na internet, vê com um colega e acaba replicando uma coisa que, às vezes, o adolescente nem entende que está acontecendo, ou se até entende, a gente também não vai desmerecer, né? Mas ele vê como uma válvula de escape, né? Ele vê como tentar acessar esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade, que pode ser desencadeada por várias outras formas. Virou até uma mania de uma época aí, falar que os pais são cringe, né? Tipo assim, são exato. os desatualizados, porque o jovem tem esse tipo de informação. Sim. Né? Comer o broa de barriga, broa quente da dor de barriga já não existe mais. Exato. Né? Existe um valor, um ensinamento por ali atrás disso, mas o jovem hoje ele tem mais ferramentas para afrontar, né? A questão, a adolescência, né, ela sempre existiu, né? Na sua época de adolescente, na minha época de adolescente, a gente também tinha nossos maneirismos, né? Aí agora, com a rede social, com esse acesso a tanta informação, acaba que é só a forma deles reagirem. Se tornou uma forma um pouco pior e uma forma que hoje precisa de um atendimento tanto psicológico quanto médico, né? Mas não deixa de ser o adolescente ali na sua essência, né? Só tentando pedir ajuda, chamar atenção, mostrar, oi, eu estou aqui. É a questão também do adolescente, ele ser muito... tudo dele é muito, né? As reações são muitas, as emoções são muitas. Então, às vezes, o que ele queria só conversar com a mãe, que ela não deixou ele sair, acaba virando uma coisa muito maior, ele vai lá e acaba se cortando, né? Mas, de forma alguma, desmerecendo, né? São muitos hormônios, são muitas emoções, é muita coisa acontecendo. E eu acho que hoje também os adolescentes eles são menos amparados, né? Eles são mais desamparados do que era antigamente. Eu acho que antigamente tinha muito aquela coisa da frescura, né? Hoje, graças a Deus, a gente está desmistificando um pouquinho isso. Mas... E aí, no extremo, para até perguntar quem está visitando mais o consultório para fazer essa consulta mental, vamos dizer assim. Porque no outro extremo a gente já tem uma geração que você tem o jovem que sente demais, problematiza demais, ele aumenta demais a situação, e do outro lado você tem uma geração que, não, isso é frescura, isso aqui não é nada, eu vou ignorar, quem tem depressão é rico, né? Não tem essa geração que não vai num consultório de uma psicóloga. Quem é o cliente mais em potencial, ou não tem cliente em potencial em termos de idade? Não, tem no sentido de procura, né? Assim, quem procura mais? Geralmente mulher, adulta, o adolescente às vezes não quer ir, não sente confiança. Às vezes eles pensam que o que a gente vai conversar no consultório, a gente vai passar tudo para os responsáveis. Então, quando eu atendo adolescente, eu friso muito isso, que o atendimento é para ele, é um momento dele. Claro que eu vou falar com o responsável nesse sentido, se estiver se machucando. Não é uma informação que eu posso não falar. Se estiver com pensamentos relacionados a suicídio, eu vou precisar falar com os responsáveis. Agora, fora isso, uma relação familiar que ele me traz, uma relação na escola, eu não vou passar para os responsáveis. Então, eles fogem um pouco do atendimento por isso. Eles precisam, sentem a necessidade, mas ficam com medo muito pelo que a doutora Nara falou, porque eles não conversam com os responsáveis. Você buscou um ponto importante, Ana Cláudia. É bom até para toda a população saber. 2 pontos. O primeiro é que, desde que a criança ou adolescente tem autonomia, ele pode passar pela consulta sozinho, né? Não, eu respondo pelos meus atos, né? Eu posso conversar sozinho. Você não precisa, eu não vou porque senão minha mãe vai ter que ficar ali do lado, eu não vou contar nada. Não, desde que você tenha autonomia, você pode passar pelo atendimento psicológico, médico, o que for, sozinho. E um segundo ponto também que é importante a gente falar é justamente essa questão do sigilo. A gente faz um juramento quando a gente forma, que a gente é proibido de contar o que acontece dentro do consultório, desde que ofereça uma ameaça, ou à própria vida, ou à vida de terceiro. Então, eu brinco, eu falo assim, se você não falar que você quer matar o coleguinha,
não tem problema. Eu não vou contar nada. Você pode contar a coisa mais cabeluda, mais absurda que for, que pra mim não vai ser, e que eu também não vou sair contando. Porque às vezes isso acaba afastando, né, Ana Cláudia? É exatamente o que Sim. você falou. E um ponto importante, né, que você falou agora é do julgamento, porque eles pensam, né, que no atendimento médico, psicológico, eles vão estar sendo julgados. Primeira pergunta que eu fiz aqui, né, Juninha? A doutora Ana Cláudia chegou, eu perguntei assim, você já está julgando a gente? Você já está me avaliando? Observando tudo. A primeira pergunta que eu fiz ela. Eu acho que essa é já é um... não, mas traz um receio, um medo até, Sim. de você estar me lendo demais, né? Tipo assim, essa doutora está me enxergando demais alguma coisa. Isso é um processo de confiança, né? Que Sim, não vai... e eu sempre reforço isso, que o atendimento psicológico, independente, né, se for adolescente, adulto, psicólogo, médico, a gente não está lá para julgar e nem para confrontar o paciente, né? Quando a gente propõe alguma estratégia, né, a gente pergunta se tem outras alternativas, não é no sentido de confrontar, é no sentido da pessoa enxergar que tem outras alternativas para aquele comportamento, para aquela visão de mundo dela. Então, em momento nenhum está sendo julgado. E eu reforço muito isso até quando os pacientes vão ao psiquiatra. Olha, pergunta, você tem dúvida da medicação, não precisa ficar com vergonha. Ele está lá para isso, né? É uma conversa igual aqui, né? São posturas diferentes do médico e do psicólogo, mas a gente está lá para ajudar o paciente. Sim. Então, eu sempre incentivo muito também essa pergunta. A minha dúvida no momento é se frio é psicológico, porque nós dois estamos aqui morrendo de frio, a Nara ainda não se manifestou. Está muito gelado aqui, gente, nessa sala. O Juninho, depois, se pudesse, você está sentindo frio? Não, estou tranquilo. Então, tá bom, então pode deixar essa mesma temperatura. Você pode ligar. Mas a gente poderia partir, talvez, para como chegar na atenção básica. A gente está falando dos jovens, a gente está falando de um adulto com mais informação. Como chegar no idoso que já, de uma certa fase da vida, ele já está ali meio que consciente que, ou não é talvez a consciência, mas ele já está meio resignado que aquilo faz parte do processo de envelhecimento, né? Muitos talvez já estão acamados, e aí que gera uma frustração maior ainda, né? Às vezes muitas pessoas ativas e de uma hora para outra. Como chegar nessas pessoas? Porque essas pessoas talvez são as que menos vão ter acesso ao consultório. Existe, talvez, na psicologia, uma área voltada especificamente para os idosos? Então, daqui do município, né, como que a gente fica sabendo? Né? Pelo agente comunitário de saúde, que fazem, né, as visitas domiciliares, um próprio familiar, né, porque geralmente essas pessoas têm algum cuidador, algum filho, né, algum outro parente, então eles procuram, né, os postos de saúde. E o que a gente tinha conversado antes, eu sou a psicóloga da policlínica, né, que seria uma atenção secundária, e a gente tem a Lívia, que é a psicóloga que roda nos postos. Sim. Então, ela faz esse tipo de atendimento domiciliar. Então, esse paciente idoso, que é acamado, que não consegue, por exemplo, ir ao posto, a Lívia faria esse atendimento. A gente tem que ir desmistificando algumas palavras, né? E, na verdade, vocês da saúde vão traduzindo essas palavras. Tá ranzinza. Tá mal-humorado. Hoje acordou, não quer conversar com ninguém. Que talvez a gente está achando ali que são condições normais. Mas que é uma mudança, talvez, do humor daquela pessoa ao longo da vida. Tá ficando gagá. Já está começando a esquecer as coisas, está ficando gagá. Mas todas essas palavras podem ter um significado mental, vamos dizer assim, e que a gente, às vezes, pode estar perdendo o tempo de começar a cuidar disso, né, doutora? Perfeito. Se tem uma coisa que a gente acaba percebendo na atenção básica, é que, às vezes, a porta de entrada para esse idoso, gagá, esclerosado, né, que, além de tudo, são as palavras que ofendem, né? Uhum. Acaba sendo na atenção secundária. A gente vai descobrir, às vezes, um idoso que descartou um delírio, que descartou uma demência, que realmente tem um episódio depressivo, vai ser quando ele foi no cardiologista e o cardiologista notou, vai ser quando ele for no geriatra e o geriatra notou uma mudança de comportamento, uma mudança de humor. Não costuma ser muito na atenção primária, porque às vezes é falta de conhecimento, né? Às vezes é a família achar que é normal, é porque está ficando mais idoso, né? Ele vai ficando mais recluso. Então, eu acho que, nesse sentido, o idoso ele tem uma dificuldade mesmo de vir na porta de entrada, que seria a atenção primária. Eu providencialmente, hoje, eu dormi muito mal, falei com o Juninho hoje. O sono hoje, ele é
ou o sono, ou a falta do sono, ou o sono de má qualidade hoje, ele representa algum risco à saúde mental? Completamente. Eu acho que o sono, se não for, é um dos principais pilares. Se tem uma coisa que a gente prega muito hoje, né Ana Cláudia, tanto como médico quanto como psicólogo, é a higiene do sono. Mas nesse mundo hoje ficou uma coisa meio, agora me fugiu a palavra, mas é bonito você falar no meio empresarial, né? Tipo assim, não, eu só durmo 4 horas por dia. Bem, parece que você é uma pessoa extraordinária, né? Parece que faz parte do seu currículo falar assim, não, eu 6 horinhas por dia tá muito ótimo. Aí a gente assim? brinca, né? Aquela pessoa fala assim, eu não durmo, eu durmo 4 horas e tô muito bem. Disse Pedro, 17 anos, e aquela cara de 60, né? Não. Aí o cara tomou 2 garrafas de café durante o dia, de noite ele tomou algum tipo de energético. Ele toma um benzodiazepínico para dormir, acorda, ele toma um estimulante para acordar e assim vai num círculo vicioso, né? E nessa brincadeira causa dependência medicamentosa, que também é muito difícil, deve passar muito aperto com isso também, né, Ana Cláudia? Mas vamos lá, a importância do sono. Existe regrinha? Não. Essencial. Não, a gente considera que, assim, cada pessoa, ela realmente vai ter um círculo circadiano para cumprir, né? Mas a gente pede pelo menos 6 horas de sono, né? Vai ter gente que vai dormir muito bem com 6, vai ter gente que vai dormir muito bem com 8, vai ter gente que vai precisar de 10 e vai ter o adolescente voltando, né? Que ele precisa realmente de mais sono. Ele é mais preguiçoso mesmo, não é isso? Não, é porque os pais brigam, né? Você que está as pessoas que estão numa casa de idosos com adolescente, aí vocês duas podem dizer isso, se é verdade ou não, porque o idoso ele tende a diminuir esse ciclo de sono, né? Aí o adolescente dormindo 12 horas e o avô está dormindo 6, né? Porque o que acontece? Na fase da adolescência, é o maior pico de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o adolescente ele está no maior ápice de desenvolvimento cerebral. Então, na verdade, o maior desenvolvimento cerebral é durante a primeira infância, perdão. Mas no maior desenvolvimento do adolescente para se tornar um adulto com a função mental perfeita, então ele realmente precisa de mais sono. É como se ele realmente precisasse de dormir mais. E você percebe também que o adolescente ele dorme igual uma pedra. Coisa que depois que a gente fica adulto, a gente fala, gente, eu queria dormir igual aquele meu filho, aquele meu sobrinho, que você chama, acende, abre cortina e nada. Agora, e com o tempo também a gente sente falta desse sono, né? Antigamente eu deitava e dormia tão rápido. Que é o que acontece. O idoso, ele já não produz mais a melatonina e ele já tem uma porcentagem de melatonina muito menor. Então você vai ver que o idoso ele dorme períodos mais curtos, mas ele dorme várias vezes ao longo do dia. É muito raro você não conhecer um idoso que não tira um cochilinho na parte da manhã, não tira um cochilinho na parte da tarde, mas a queixa dele vai ser qual? Nossa, à noite eu não durmo. Né? Mas, se a gente for ver, é uma condição normal. E é importante a gente trazer isso também, até para evitar a medicação desnecessária. Porque, às vezes, o idoso chega querendo, eu quero um remédio para dormir porque eu não durmo. Só que é uma coisa fisiológica. Né? Eu brinco, eu falo assim, a gente vai envelhecendo por fora, mas a gente também vai envelhecendo por dentro. E, às vezes, a gente não vê isso. Né? Então, trabalhar que, às vezes, também, esse sono ser diminuído, esse sono ser mais leve, ele também pode ser considerado normal. Vamos voltar à pagininha em branco lá, porque um dos primeiros conselhos que se dá a um jovem é diminua a sua exposição a telas na hora de dormir. Claro que ele não vai conseguir diminuir 6 horas da tarde, ele não vai parar de mexer no tablet dele, no celular. Hoje até as redes sociais e o próprio aparelho indica, olha, essa semana você ficou mais tempo, essa semana você ficou menos, o próprio aparelho vai te mostrando. Essa é uma etapa importante, doutora Ana Cláudia, mesmo que seja assim, janeiro eu vou diminuir 15 minutos, fevereiro eu vou diminuir meia hora, mas essa é uma etapa importante? Sim, e você falou muito bem, porque as pessoas estão vivendo muito no 880. Primeiro ponto importante é que assim, as redes sociais, a internet, ela está no nosso meio. Então, o jovem ele vai usar. Né? Porque às vezes eu recebo os pais não querendo que o filho jogue, por exemplo, ou que tenha uma rede social, que tenha celular, e acaba sendo impossível, porque é a nossa forma de comunicação. Se você for fazer um trabalho na escola hoje, pesquisa, né? No Google, por exemplo. Então, é uma situação que está no nosso meio e que o jovem, o adulto, nós vamos usar de maneira geral.
A questão é o exagero. E aí entra dentro do que eu falei do 8 ou 80, porque aí você está usando demais e aí você não quer usar quase nada. Você não vai conseguir fazer. Então, é exatamente isso. Então, eu estou usando até a hora específica ali que eu vou deitar, eu deito e ainda estou com o celular. Não, então agora eu vou deitar, mas assim que eu deitar, o celular já vai ficar de lado. Eu, claro que sou uma geração eu sou da geração analógica. O corte drástico para mim foi mais benéfico, né? Tipo assim, abre uma visão. Opa, sobrou tempo no dia de hoje. O jovem não. O jovem ele já nasceu nessa coisa TikTok, 30 segundos nasceu ali. com o celular na mão, Ele né? já nasceu com o celular na mão. Então, 30 segundos para ele é um tempo muito importante. Quando eu falei no Conheça a Ti Mesmo, então o jovem está ali. Todos os indicativos fora os podcasts, né? Agora nós estamos chique, porque os podcasts ainda está faltando quantos para 6 horas, né, Juninho? Porque podcast agora dura 6 horas, 4 horas. Tirando isso, tudo é 30 segundinhos de retenção. O TikTok ele até está ali te pedindo, você pode fazer até 10 minutos, mas não, as pessoas estão fazendo em 10 segundos. O WhatsApp é velocidade 2. E aí, assim, é um ritmo muito acelerado. E aí a gente estava falando do autoconhecimento. E eu já dei aula para jovens de projetos sociais que eu perguntava assim, vocês já sentiram o prazer de deitar no sofá e ficar olhando para o alto, você olha para o seu dedão? E o jovem não tem esse momento. Isso faz parte da vida, você reservar um minutinho para você, assim, um momento... É higiene mental, mas vamos falar assim, linguagem jovem, viajar na maionese já deve ter ficado muito, muito para trás, né? Eu viajei agora na maionese, né? Mas é isso, um momento desse de viajar mesmo, vamos sonhar. Sim, a gente precisa, né, desses momentos, porque a gente não foi criado para viver dessa forma acelerada que estamos vivendo. Então, por isso que acaba tendo, né? O Brasil ele é o número 1 em casos de ansiedade. Por quê? Justamente isso. A gente ouve um áudio no 2x, a gente está no TikTok, né, em pouco tempo, o Instagram você rola e rapidinho ali você acha que você quer, e a nossa vida não é assim. E a gente precisa desse momento, né, de não fazer nada, ou de tirar um tempo ali para assistir um filme, assistir uma série, mas sem estar, né, tá assistindo a série, tá no celular. Não, você tá assistindo a série, você tá assistindo a série. Você quer olhar o Instagram, você olha só o Instagram e não coloca outra coisa ali, né, para você assistir. Então, a gente precisa, assim, o nosso cérebro, ele precisa, tanto do sono, né, como era o assunto anterior, porque é o sono que regula tudo da gente. Então, a gente precisa de sono, a gente precisa de um tempo de lazer. E aí, o lazer pode ser o que faz bem para a pessoa, não tem uma coisa específica de lazer, né? Para mim, por exemplo, eu gosto muito de assistir série. Então, se eu assistir um episódio de série no meu dia, eu vou ficar bem. Tem pessoas que gostam de ouvir música, né? Gostam de algum trabalho manual. Então, a gente precisa, sim. Aí a gente cai numa pegadinha. Nenhuma série, eu amo série, nenhuma série te motiva a assistir um capítulo só. Né? Nós somos de uma época em que a Globo lançava um capítulo no sábado, você tinha que ter um autocontrole de esperar no outro sábado para assistir a próxima série. Autocontrole tem que ser trabalhado para o higiene mental? Porque gera uma irritação, não é isso? Sim. E é justamente isso. A gente tem que aprender a lidar com as situações da nossa vida. Por isso o problema de a gente viver tão acelerado, porque na nossa vida as coisas não acontecem como estão nos nossos pensamentos. Eu falando de redes sociais, e aí talvez muita gente vai compartilhar isso, né, doutora Nara? Mandar um áudio de 5 minutos para mim, eu já fiz, meu Deus do céu, eu vou gastar 5 minutos ouvindo, que não é nada, é 5 minutos ouvindo uma pessoa que de repente está ali desabafando e está expondo isso. A gente criou meio que naturalmente essa impaciência de dar atenção às coisas, né? Coisa que, às vezes, pessoalmente, seria um diálogo normal, né? Mas pelo WhatsApp, não. Nossa, me mandou um áudio de 5 minutos. Né? Eu fico 5 minutos reclamando do áudio que tem 5 minutos. Eu já perdi o tempo de ouvir ele. Né? Pode ser também. Coisa que é a questão que a própria Ana Cláudia trouxe. É uma banalidade muito grande hoje, né? Tudo é muito pouco. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito imediato e tudo acaba se tornando muito banal. Então, às vezes, é o que eu acabei de falar. Às vezes, você teria esse diálogo de 5, 10, 15, 20 minutos com uma pessoa, normal. Agora,
pelo celular, que tudo tem que ser muito... Ah, não, eu estava vendo um vídeo no Instagram aqui, vou parar para ver um áudio de 5 minutos seu? Vou parar para ver um vídeo de 20 minutos no YouTube? Não, vou ver esse reel aqui de 30 segundos no Instagram. Né? E é o que você falou, essa descarga de muito imediatismo, que é o que acaba gerando o estado ansioso na gente. Né? Então, a pessoa... Você fala, nossa, eu não quero assistir eu não quero escutar esse áudio de 5 minutos. Já mostra um estado ansioso. Né? Porque, até então seria super normal para você escutar um colega, um familiar reclamando para você 5 minutos. Por que agora isso se tornou uma coisa ruim, uma coisa que você não pode perder tempo, né? A gente já está caminhando para finalizar, aí o Juninho vai me falando do tempo, mas, doutora, aí eu vou falar de fontes não científicas, algumas até científicas, né? Vamos falar de fé, que traz resultados positivos, mas tem outros, por exemplo, né, que não são ciências formalizadas, que vão dizer, olha, algum tipo de palavra gera negatividade, ou reclamar demais te coloca num ciclo que também você vai viver de forma mais pessimista. Há alguma lógica nisso aí? Ser positivo, encarar as coisas... Para você pode ser fé, para outra pessoa pode ser positivismo, para outra pessoa pode ser otimismo. Enfim, ter esse pensamento voltado para as coisas melhores, porque eu acho que a virada do ano ela é fantástica exatamente nisso, porque a gente pegou tudo... Eu comecei com essa frase, né? Que tudo de ruim fica lá em 2023 e tudo de bom venha para 2024. Mas a gente tem que mudar essa chavinha também, porque senão depois, lá em março, a gente já está com esses pensamentos negativos todos de novo. Esse ciclo ele é importante? Ele faz diferença? Sim, faz diferença sim. Por quê? Né? O que eu expliquei que é a nossa percepção que influencia em tudo, né? E aí, se a gente tem pensamento só negativo, né? O nosso filtro ele só está negativo, a gente realmente não vai conseguir, porque a gente não tem motivação para fazer, porque a gente já pensa anteriormente que vai dar errado, que a gente não é capaz de conseguir. Então, por isso que entra. Mas será mesmo que eu não sou capaz? O que eu posso fazer? Dificuldade todo mundo enfrenta, né? Na nossa vida não acontece só coisas boas. Mas o que eu faço? Sim, o medo e todas as emoções, né? Essas emoções que a gente diz que são emoções negativas, elas são normais, elas são adaptáveis, a gente precisa delas. Né? Elas existem porque a gente precisa delas. Por que elas duram mais do que as positivas, né? Ou é a gente que faz elas durarem mais? Sim, a gente que faz ela durar mais. Porque o nosso foco fica nisso, né? Que a situação está muito difícil, que a situação não vai acabar. Quando a gente está feliz, a gente só aproveita ali, né? Tá tudo bem, tá tudo feliz. Mas quando a situação está ruim, a gente fala que é ruminar, né? Que é esse pensamento que vai e volta. A gente fica ruminando em cima da situação, ao invés de procurar uma solução. Às vezes não vai ter solução, a gente vai precisar trabalhar com a aceitação da situação. Então, não é que as emoções negativas duram mais, é a gente que dá uma importância maior quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso ou está triste. E a gente não dá essa mesma importância para a alegria, para a felicidade. Então, a gente tem que valorizar esses momentos de alegria. Sim. A pandemia virou uma válvula de escape para muitas situações que, na verdade, a gente colocou culpa na pandemia. A gente coloca culpa em muita coisa, né? A gente teve muitos relacionamentos que se acabaram, né? Muitas pessoas, mas que talvez ou já existiu um desgaste ou até mesmo já não existiu o interesse de continuar, enfim. É assumir, né? Tipo assim, não, essa é uma decisão que eu tomei, não tem pandemia, porque você já convivia com a pessoa. Claro que a gente vai ter que falar aqui, para finalizar, porque nós estamos falando primeiro de um hábito. Sem finalizar, eu quero perguntar, doutora Nara, por que se toda vez se fala do exercício físico, né? De 100 cada 100 médicos que você vai e falar assim, olha, saúde mental é a sua caminhada, de preferência ao ar livre, de preferência com solzinho ou no nascer do sol, pôr do sol. Por que o exercício físico ele é tão receitado assim e a gente nem precisa de receituário azul, né? Para fazer. Perfeito. Nossa Senhora, se a gente conseguisse justamente tirar essa receitinha azul, essa receitinha controlada, né? Mas ele faz milagres mesmo? Ou milagres não, mas traz benefícios tão grandes assim, o exercício físico? Com toda certeza. É assim... Tem uma explicação
física mesmo, né, de modulação de hormônios, que o que acontece? Primeiro que a atividade física ela tem que ser uma coisa que ela traga o prazer para você. Se você detesta fazer musculação, não adianta eu falar para você fazer atividade física e entrar na musculação. Vai fazer bicicleta. Isso. Você encontre uma atividade que você gosta. Ah, Nara, mas eu não gosto de bicicleta. Vai fazer natação. Não gosto de natação. Vai fazer um pilates. Vai experimentando. Alguma coisa, alguma atividade você tem que gostar. Pilates, natação, caminhada ao ar livre. Às vezes, eu não gosto nem de caminhar, mas eu gosto de fofocar. Então, você chama uma amiga que você faz a caminhada fofocando. E isso vai se tornar prazeroso, né? Porque não é só para emagrecer, né? Exatamente. E qual que é a justificativa disso? Quando a gente está num estado ansioso, num estado depressivo, num estado de modulação de humor para baixo, a gente tem uma liberação do hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando a gente pratica uma atividade física, a gente dorme bem, a gente se alimenta bem, principalmente a atividade física, a gente libera um outro hormônio que é a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Tem a dopamina também, que é mais, o pessoal às vezes correlaciona com o hormônio do bem-estar, mas ele é mais como se ele te desse um autocontrole. Então você vê que o pessoal adora, às vezes sente, né? Vai na academia, faz uma atividade física e depois tem aquela sensação de bem-estar. Isso realmente é gerado. A atividade física ela dá uma descarga desse hormônio do bem-estar que ajuda a justamente diminuir o hormônio do estresse, o hormônio da tristeza, vamos dizer assim. Sem a gente falar de medicamentos, que a gente vai falar já já, mas hoje se pensa muito nessa reposição hormonal. Tudo agora é reposição hormonal ou reposição não sintética, vamos dizer assim, né? Você vai no médico, ele não vai te recomendar ficar meia hora no sol. Não, você toma aqui uma vitamina D. Enfim, hoje tem essa substituição sintética para quase tudo. Você falou desses hormônios aí, quase todos eles, alguém já sabe já escutou falar. Ou já foi numa farmacinha perguntar sobre isso. Há perigo nisso da gente ficar repondo aquilo que é natural do nosso organismo para sentir ou prazer ou para mascarar alguma coisa? Eu acho que o perigo ele entra às vezes num autodiagnóstico e numa automedicação, porque a medicação ela vem e o não tratamento também, né? Perfeito. Porque, primeira coisa importante, esses alimentos naturais, é importante a gente falar, porque não tem comprovação científica. Então, tem gente que fala assim, a maca peruana é ótimo, o tríbulos, essas outras coisas, assim, não existe comprovação científica de que isso aumenta os hormônios do prazer e outras cocitas más, né? Mas a medicação, ela deve entrar desde que o tratamento seja feito de forma correta, o diagnóstico seja feito de forma correta e a procura seja feita de forma correta. Porque também é sempre um tratamento multidisciplinar. É a atividade física, é o sono, é a terapia, é a consulta com o médico. Então, fez tudo isso certinho, seguiu a receita de bolo, o medicamento ele vai ser benéfico. Não vai ter malefício, não. Mas, doutora Ana Cláudia, a gente está falando aqui hoje nós estamos dando um start, é o que vocês vão fazer durante todo esse mês, assim, de um olhar diferente. Vamos começar a nos olhar o próximo, porque essa conversa ela gera benefícios, enfim, se incomodar, ter compaixão, ter autoavaliação sem ser distorcida. Hoje tem isso também, as pessoas se distorcem, veem defeito onde não tem, vê falhas onde não existe, vê uma raridade num sentimento que ele é muito comum, né? Então a gente está dando esse start, mas a gente tem que alertar que existem situações, seja de doenças psicológicas ou psiquiátricas, essas sim, elas merecem uma atenção especial. Mas não quer dizer que essa pessoa também não vai ter uma boa saúde mental, né, doutora? Sim. E o desenvolvimento de transtorno mental, ele é por várias causas, né? Ele é multifatorial. Então, não tem um fator exatamente. Então, uma pessoa que às vezes tem o sono regulado, alimentação, uma rotina bem definida, ela pode ainda assim desenvolver um transtorno mental. O que a gente está falando aqui é que dificulta, né? Então, as pessoas que se cuidam, que olham para si, que buscam questionar seus pensamentos, isso dificulta para que elas venham desenvolver um transtorno mental. Mas ainda assim pode acontecer
E o transtorno mental, assim como eu falei da doença física, né, que ele limita em alguns aspectos, ele não impede a pessoa de viver a vida, né, de trabalhar, de ter amigos, de sair, só que precisa de tratamento, né, porque tudo na nossa vida, se aparece, por exemplo, a diabetes, você não cuida, você vai ter consequências sérias decorrentes da diabetes. A mesma coisa o transtorno mental, né, se você desenvolve uma depressão, tá no início, você vai conseguir tratar mais facilmente. Mas se você deixa, os sintomas vão aumentando, aí vai precisar, sim, de medicação, não vai ter como, né, não entrar com medicação, né, às vezes vai te limitar no trabalho, com a convivência familiar. Então, tudo que a gente trata no início fica mais fácil, né? E às vezes a pessoa vai conseguir uma remissão dos sintomas e levar a vida naturalmente, às vezes sem uma recaída. Então, a importância disso e do preconceito também, né? Porque quando a gente fala de diabetes, hipertensão, as pessoas procuram um médico. Mas para ir, por exemplo, né, com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos, as pessoas ficam com vergonha, ficam com medo de ser julgadas, né? O que a gente falou no início. Então, precisa ter esse olhar também, né? Que assim como a gente adoece fisicamente, a gente também adoece mentalmente. E o mentalmente adoece a gente fisicamente. Exatamente, é tudo interligado. Então, e muito até difícil de saber ali onde começou. Eu já tive síndrome do pânico, né? E a sensação minha era de infarto. E às vezes, quando eu chegava no pronto-socorro, a sensação do médico também era de infarto, porque eu sentia, né? E eu apresentava sinais. Então, assim, é um mental que se torna físico real, né? Então, as pessoas às vezes sentem a dor, uma dor que ela não é diagnosticada, mas ela tem fundo emocional. Então, que as pessoas fiquem atentas a isso. E muitos sintomas, né? Pessoas, por exemplo, com crise de ansiedade. Geralmente as pessoas acreditam que estão infartando, né? Aí chega no pronto-socorro, abre protocolo de infarto, não tem nada físico, né? Não avaliam nada físico, provavelmente uma crise de ansiedade. Porque é muito comum, né? Os sintomas físicos é muito comum, é muito parecido com sintomas de infarto. E aí as pessoas precisam se cuidar, porque aí chegam lá, é uma crise de ansiedade. Ah, mas eu não vou no médico. Às vezes toma um remédio ali, eu vou melhorar, eu não vou no psicólogo. Psicólogo é coisa de doido, eu não tô doida. E aí um dia pode ser um infarto. Né? Sim. Um dia pode ser um infarto. A gente então cuidar, se conhecer, a gente está lançando essa campanha. O Hernandes, eu volto aqui de novo, ele é muito entusiasta de um novo sistema que está se implantando na atenção básica, que vai interligar todas as atenções, vamos dizer assim, da área da saúde, mas é entender isso que a gente acabou de falar. A sua doença, mas eu sei a minha doença, para que eu vou passar na atenção básica? A sua doença você sabe, o seu médico sabe, todos nós sabemos. Nós queremos saber da sua saúde. Claro que também existem questões que você acha que você sabe o diagnóstico. Né? Meu problema, eu tenho um problema de estômago. Não, e aí esse estômago pode ser o emocional, né? Estômago, intestino, são os primeiros a sofrerem por questões emocionais. E claro que você pode estar perseguindo um sintoma real, né, que pode ser uma gastrite, pode ser várias coisas, mas pode ser emocional. Eu quero agradecer muito aqui a participação, né, da doutora Nari. E aí, doutora Nari, minha experiência particular. A primeira vez que eu fui num psiquiatra, eu me senti assim, a pessoa mais derrotada do mundo, né? Porque há esse estigma nas duas profissões aqui, né? Primeiro, o psicólogo vai saber me ler demais. E o psiquiatra é o do doido, a que ponto eu cheguei? E esse tabu ainda persiste, né? Que o psiquiatra é aquele cara que vai te colocar numa instituição que nem existe mais, tá, gente? Uma instituição de regime fechado para tratamento de doenças mentais, né? Esse tipo de instituições não existe mais. Mas ficou muito ligado a isso, né? Hoje o psiquiatra ele ainda é muito estigmatizado. A gente já conseguiu, graças a Deus, tirar bastante desse estigma, mas ainda assim existe essa, né, de o psiquiatra, se eu vou, é realmente porque eu tô doido. E tem um problema também que é muito difícil da gente falar o que incomoda. Então, assim, igual você falou, eu tive síndrome do pânico. Então, para você cutucar nessa ferida e chegar, às vezes, no especialista que vai tentar resolver, é difícil para procurar. É muito difícil para o paciente falar aquilo
que realmente... O aceitar é muito difícil, né? Exatamente. Quando chega na atenção básica mesmo, algum paciente com queixa de saúde mental, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu já te agradeço pela força que você teve de vir aqui, porque a gente sabe o quão difícil é para falar. A gente mesmo, qualquer assunto que a gente não gosta que fale, a gente não toca no assunto. Então, para você chegar ao ponto de partir de você procurar, já é assim, é uma vitória muito grande. E você chegar lá e saber que isso é uma vitória, acaba também tirando um pouco dessa carga que você está carregando. Eu vou voltar aqui, não vou falar a palavra que a Dilma errou, não, eu sou aquele que aí é o mundo que a gente cresce, eu falei agora há pouco, dormir pouco, e eu era aquele cara que gostava de trabalhar, e trabalhar me fazia bem. Eu era mais que o pai do Cris, eu tinha 3 empregos, né? E aquilo para mim era o máximo. Para mim era o máximo. E é exatamente quando chegou aquilo que me impossibilitou de realizar as funções que eu estava desempenhando com muita alegria. Então, essa aceitação ela é muito difícil, né? De uma hora para outra, você fala assim, olha, pisa no freio aí, vamos rever. E isso vem também de uma carga da geração antes da sua, né? Onde só trabalhar era muito bonito. Então, você acabou pegando um resquício. O trabalho dignifica o homem. Exato, né? Então, perfeito. Vamos trabalhar. Né? A geração dos meus avós era trabalho, 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 trabalho. A casa era para comer, tomar banho e dormir. Né? Não existia o lazer. A pessoa que tinha o lazer, ela era preguiçosa, ela era folgada. Então, acho que isso acabou respingando um pouco em você, né? Para você tirar um pouco, desmistificar um pouco. Não, calma, deixa eu descansar. Isso às vezes te gerou, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico. Mas é por isso que hoje o psiquiatra ele também está sendo desmistificado. Sim. Que é um misticismo das gerações anteriores. Então, a gente está evoluindo nesse sentido, o que é muito bom, né? O psiquiatra, eu preciso conversar com ele? Como assim? Conversar, falar da minha vida, além de pegar receitas. Aí depende. Porque a gente tem algumas linhas hoje, a gente tem uns psiquiatras mais de uma linha, vamos dizer assim, mais mudo. Aquele só pega a receitinha e vai embora. Receita, você fala com eles, pega. E eu tive a sorte de ter uma psiquiatra muito boa, que é aquela. Vamos falar da sua vida? Sim. Não vamos correr o tempo aqui da consulta, não. Depende de qual linha o psiquiatra vai querer seguir. E hoje também as linhas elas têm sido mais humanizadas. Porque quando também se criou, era aquela coisa, o psicólogo é para conversar, o psicólogo é para desabafar e o psiquiatra é o que vai te passar remédio. Hoje isso também já não tem existido mais, não. Essa linha mais humanizada, ela tem sido muito pregada no meio médico também. Não só para psiquiatras, para tudo, né? Eu preciso contar tudo pro psicólogo como se fosse no confessionário? Você vai precisar contar muitas coisas, sim. Mas nem tudo, né? É porque criou aquele estigma assim de... não, eu vou no psicólogo e falar que a culpa é do meu pai e da minha mãe. Não existe isso, né? Assim, às vezes a gente dá... isso aqui é um trauma que eu vivi na infância. Talvez até um trauma, mas talvez ele não é o gerador daquele sentimento que você está tendo ali agora. O psicólogo tem esse olhar, né? Então, influencia, né? Tudo que a gente passa na nossa vida influencia na nossa forma de ver o mundo. Né? Então, isso que eu falei da nossa percepção, dos nossos pensamentos, eles vêm de crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos e do mundo que foram criadas ao longo do tempo. Pode ser fruto de um trauma, sim, pode ser uma relação familiar conturbada, pode ser algum bullying na escola, algum abuso infantil na adolescência. Só que a grande questão é que essas situações, elas influenciam na nossa vida, mas elas não determinam. Então, quando o paciente chega, o que ele precisa entender é isso, que apesar de tudo isso que aconteceu, e daqui para frente? Como que ele vai viver? O que ele vai fazer daqui para frente? Entendeu? E dar significado aos sentimentos é muito importante. Eu tive um aluno que falava, professor, eu tenho coração fraco. Eu falei, por quê? Quando eu vejo alguém passando dificuldade, meu coração dói, dá vontade de chorar. Eu falei, não, isso é compaixão. Fiquei com o menino na exposição, não senti nada. Como assim? Não, você sentiu alguma coisa, né? Você talvez não é o amor da sua vida, mas você aproveitou aquele momento. No outro dia a gente nem se viu, não aconteceu. Não, aconteceu. Comece a tentar entender esse tipo, alguma coisa boa aconteceu, senão você não ficaria com a pessoa, né? Começar a dar esses significados é importante, principalmente para os jovens, talvez a nossa geração
esteja um pouquinho mais resolvida, mas nós temos os nossos traumas também, né? Nós temos os nossos traumas também. Mas no psicólogo vale começar no comecinho, gente, vale aquele assim, um amigo meu tá passando, né, Juninho? Um amigo meu tá passando por isso. Depois você vai pegando a confiança, você vai ver que é totalmente... E além de tudo, existem técnicas de relaxamento, técnicas de autoconhecimento, tudo que a gente falou aqui, existem técnicas que você pode passar para o seu paciente, né? Sim, e uma coisa importante, né, do que você falou de no começo ser mais difícil, né? Foi o que a doutora Nara falou. Falar de nós mesmos, das nossas fraquezas, de situações que incomodam, é difícil. Então, ninguém chega, né, no primeiro dia super aberto, né? As pessoas nem me conhecem. Então, como que elas já vão contar tudo da vida delas se elas não me conhecem? Então, elas vão me falar, inicialmente, coisas gerais, da rotina, onde trabalha, com quem mora, né? Às vezes, o que está mais latente ali, né? O que está mais incomodando. E aí, ao longo dos atendimentos, me conhecendo, a relação terapêutica sendo desenvolvidas, elas vão sentindo confiança para falar mais. Então, assim, ninguém já chega falando tudo justamente por isso, porque é difícil, porque você não conhece. Você sabe que é um profissional, mas você não conhece a pessoa. Então, é com o tempo mesmo que vai sendo desenvolvido, até por isso que os atendimentos psicológicos, eles demoram mais tempo, né? Não é uma consulta que você consegue uma vez, resolveu, e aí eu já chamo o próximo da fila. Não, né? O mesmo contrário, né? Também não é foi uma vez, não gostei, não volto mais. Sim. Não pode ser assim também, né? Exatamente. Sim, muito. E às vezes há o tal do identificação. Às vezes você não identificou com o psicólogo. Sim. Isso pode acontecer. Não me identifiquei com esse psicólogo. Sim. Tenta outro, né? Isso até acontece, assim, no SUS é mais difícil porque a gente não tem tantos profissionais, né? Mas se você for na rede privada, claro, você pode escolher o profissional, mas de dar essa oportunidade, né? Foi a primeira vez, ficou... É porque esse eu não me dei com um profissional, às vezes tem muito mais a ver com uma desculpa para que eu me convença, né? Para não voltar. A gente não quer se responsabilizar pelos nossos atos. Uhum. Na terapia, você vai começar a perceber que não é seu amigo, que não é seu pai, sua mãe, que é você que está, né, ou tendo algum comportamento, ou a sua percepção. E aí, quando a gente se dá conta que é a gente mesmo, a gente quer fugir. E aí a gente faz isso. Não gostei do profissional. Na verdade, a gente não gostou de se dar conta do que está acontecendo. Para alguém acreditar na sua mentira, é necessário primeiro você mentir para si mesmo. Sim. Né? Então, e aí a gente tem de duas formas aqui, né? Tanto na mente, da forma de pensar, da forma de digerir os sentimentos, na psiquiatria, da forma física mesmo, das sinapses, de tudo. O cérebro, ele é meio que um sabotador das nossas relações, do nosso entendimento. Então, é o profissional que vai te auxiliar nesse momento. Doutora Nara, obrigado muito pela participação, que esse janeiro branco seja um verdadeiro abrir de portas de um ano novo, de vida nova para muitas pessoas. Promoção da saúde mesmo, né? Que é o que a gente quer. Perfeito. Eu que agradeço o convite. E acho muito importante falar, frisar que UBSs são a porta de entrada, é atenção primária. Então, saúde mental, estados mentais, eles podem e devem ser procurados encontrados na saúde, na UBS, na unidade básica. Porque às vezes também a pessoa ela fica desorientada de saber, ok, e agora? Onde que eu vou? Quem que eu procuro? Uhum. É realmente atenção primária, é UBS, são os postos de saúde, é lá mesmo que a pessoa tem que procurar. É o nosso norte ali. É o nosso norte. Na dúvida, procura o médico. E qual médico? Da UBS, do postinho de saúde. Isso, perfeito. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a doutora Ana Cláudia pela participação aqui hoje, né? E que esse vídeo aqui, claro que ele vai ficar aqui para a internet, tem essa possibilidade que seja revisitado por pessoas, que as pessoas que não entenderam no primeiro momento possam entender no segundo, possa ir nessa aceitação, né, de não é fácil, enfim, desde o que mudar a sua rotina de vida ou até mesmo aceitar um tipo de doença que está te afligindo. Obrigado pela participação. Sim, eu agradeço também, espero que as pessoas, né, possam ver, possam entender, compreender a saúde mental sem preconceito, entendendo que faz parte da nossa vida e que, assim como a nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também. Muito bem. Eu finalizo aqui. Tem
como é que chama? Plano de saúde muito importante, né? Que ele fala o seguinte, o plano de vida mais importante, o primeiro é a saúde, né? Então é isso, o primeiro é a saúde. No caso da doença, os médicos estão aqui para te auxiliar. E a gente começa o ano falando de saúde mental, para que seu sonho se realize nesse ano de 2024, essa paginazinha branca começa a ser feita por coisas positivas, mas também aceitando as coisas negativas que você tem, vai fazendo o equilíbrio aí e procure um profissional para te auxiliar. Grande abraço a todos e até o próximo encontro.